E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês aí. Hoje a gente vem aqui pra falar de um assunto bem triste, mas que não pode ser esquecido e é super necessário de ser falado, né? O título do vídeo de hoje que tem como referência, né, infelizmente, a morte de um jovem chamado Moise Kabangambe, né? Provavelmente a pronúncia seja essa, né? Um congolês que foi assassinado a pauladas, espancado até a morte na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Esse jovem, ele tinha 24 anos, ele tinha vindo ao Brasil já há algum tempo com a sua família, fugindo de guerras e, de certa forma, perseguições políticas na região do Congo. E ele se formou no Brasil, né, concluiu seus estudos no Brasil, tinha uma rede familiar bem estabelecida, tinha uma rede de amigos também bem estabelecidos no Brasil, tanto de imigrantes quanto de brasileiros mesmo, né, como a família dele deixou muito claro nas reportagens que estão circulando por aí. E ele foi cobrar 2 dias de trabalho dele, que ele não havia recebido. O dono do quiosque não gostou da cobrança, trocaram agressões verbais. Um pegou um bastão de beisebol, que no caso foi o dono da barraca, pegou um bastão de beisebol para agredi-lo, ele pegou uma cadeira para se defender. Logo em seguida, o dono do quiosque veio com mais 5 pessoas e espancou o Moise até a morte, né? Deixando o corpo dele amarrado na escada do quiosque, próximo ao quiosque. E aí o título desse vídeo de hoje tem como referência os trabalhos do professor e filósofo Achille Mbembe, né? Necropolítica, que é esse livrinho aqui, tá? Biopoder, Soberania, Estado de Exceção e Política da Morte. O Achille Mbembe trabalha esse conceito de necropolítica a partir de outros 3 conceitos. O conceito de biopoder, do Michel Foucault, o conceito de soberania e o conceito de estado de exceção, né? De certa forma, pessoal, o resumo desse conceito de necropolítica é o seguinte: desde tempos coloniais, né, ao menos no que tange, no que diz respeito à história ocidental, desde tempos coloniais, quando a Europa inicia o processo de ocupação do continente africano e o processo de implantação de um sistema de tráfico atlântico de escravos, que os estados europeus, né, em sua maioria controlados e governados por caucasianos, homens brancos, implantaram uma política de morte e passaram a decidir, em nome de Deus, em nome de uma racionalidade capitalista, em nome de todas as justificativas que eles vão lançar, né? E posteriormente no século XIX, em nome de justificativas raciais científicas, né? Porque o racismo científico é do século XIX e vai surgir com muita força, principalmente na França e nos Estados Unidos da América, né? Eles passaram a implantar uma política de decidir quem vive e quem morre, quem pode sobreviver e quem pode morrer. Daí o conceito também da professora Judith Butler, que escreve esse livro aqui, Quadros de Guerra, Quando a Vida é Passível de Luto, o conceito de justamente esse lance de uma vida passível de luto, ou seja, uma vida que merece ser enlutada e uma vida que não merece ser enlutada, e a ideia de que nós vivemos sobre estados que constroem quadros de guerra e decidem quais partes da população vão sobreviver, vão ter acesso à saúde, vão ter acesso à educação, vão ter acesso a uma vida em sociedade de qualidade, vão poder acessar determinados espaços, determinados lugares, e quais vidas não vão poder fazer isso, né? Então, hoje nós estamos aqui falando de um homem negro africano, né, de um imigrante, mas isso não se resume, como a Judith Butler mostra, somente a pessoas negras, óbvio. Hoje a gente está falando de um caso de racismo estrutural, mas as vidas não passíveis de luto para o Estado, e aí eu estou tratando do Estado brasileiro, mas isso é visto num cenário global, são as vidas trans,
as vidas LGBTQIA+, né, como um todo, as vidas negras, as vidas femininas, as vidas das mulheres, vidas que muitas vezes não são passíveis de luto. E isso foi naturalizado pelos estados ao longo dos séculos, né? Ao longo da implantação de um sistema de estado de exceção, da decisão do poder político de quem pode sobreviver e quem não deve sobreviver ou se morrer, né? Tanto faz como tanto fez, foi mais uma vida que não era para ser enxergada como uma vida enlutada, ou seja, a gente não precisa sofrer pela morte daquela pessoa. O caso do Moise não é um caso isolado, portanto nós não podemos tratar como se fosse um caso de homicídio qualquer, né? Um homicídio comum não é um caso isolado. Todos os dias jovens negros são assassinados nas periferias brasileiras e nas grandes cidades brasileiras. Na última vez que eu vi o Atlas da Violência, 75% das vítimas de homicídio no Brasil eram negras. A maior parte das vítimas, a maior parte das pessoas envolvidas, né, com a violência policial são também pessoas negras. A maior parte das pessoas que estão presas hoje no Brasil são pessoas negras, e nos Estados Unidos também, né? Após a 13ª emenda lá nos Estados Unidos, que libertou os escravos americanos, em torno de 4 milhões de escravizados. Logo em seguida, o Estado americano cria uma emenda, né, obrigando as pessoas que estão saindo do cativeiro a trabalhar. Caso contrário, elas seriam presas e forçadas a trabalhar. E tem um documentário, inclusive, na Netflix, que mostra como a população carcerária dos Estados Unidos sofreu um boom imenso a partir desse momento. E ao longo do século XX, né, com as políticas de combate às drogas, combate ao narcotráfico, que vão associar principalmente a população negra a essas políticas de perseguição, de estado de exceção e de aprisionamento, encarceramento em massa dessa população. Então não são casos isolados. Todos os dias nós vemos aí na televisão casos de homicídio contra jovens trans, contra jovens negros, contra mulheres, e aí nós temos os adicionais, né, sendo uma mulher trans, negra, essa pessoa sofre uma violência terrível na nossa sociedade, e o Estado, ele é conivente com essa violência a partir do momento que ele não cria políticas públicas para combater esses tipos de violência. A partir do momento que ele não trata com a intensidade que ele trataria se fosse, por exemplo, a vida de um imigrante americano, ou se fosse a vida de um jovem branco inglês que viesse, por exemplo, estudar numa universidade pública federal do Brasil e tivesse sido assassinado em plena luz do dia num bairro nobre do Rio de Janeiro. Como estariam as mídias, como estariam as redes sociais se o caso fosse esse, né? Então, assim, o conceito de necropolítica do Achille Mbembe, inclusive eu aconselho vocês a comprarem esse livrinho, que é bem pequenininho e é muito tranquilo de ser lido. Como eu falei, ele busca estudar a partir do conceito de biopolítica desenvolvido pelo filósofo Michel Foucault, a ideia de que o Estado constrói, como é que eu posso falar? Separa aqueles que podem se beneficiar do Estado e aqueles que não podem se beneficiar do Estado, né? Ao longo do tempo, Foucault mostra na sua tese, né, no seu livro História da Loucura, o Estado ele cria mecanismos para separar aqueles que ele não quer que conviva no seu seio social, participe e seja integrado à sociedade, como leprosos, loucos, prostitutas. E isso vai avançando e nós temos o tráfico de escravos, e aí homens negros, mulheres negras, homossexuais, pessoas trans, indígenas. Pô, a gente tem um assassinato em massa da população americana, pré-colombiana, pré-cabralina, né, se nós podemos utilizar esse termo, né, dos autóctones que viviam nas Américas. Quase um processo de dizimação em massa, né? Não foi um processo de dizimação em massa e de dizimação cultural, um genocídio por completo, porque esses povos resistiram e resistem até os dias de hoje. E nós precisamos, de certa forma, discutir sobre isso, nós precisamos falar sobre isso, porque nós não podemos normalizar simplesmente olhar uma notícia no noticiário na hora do almoço, ver que um jovem negro africano foi assassinado a pauladas e tratar isso como se fosse mais um caso
comum de violência, né? E saiu até um artigo recentemente do professor Petrônio Domingues, né, que é o meu co-orientador, na Folha de São Paulo, criticando a ideia de racismo reverso. Eu nem me lembro o nome do professor aqui, mas para não passar batido, deixa eu ver o nome do professor aqui, que é um antropólogo baiano que defende a ideia de racismo reverso. Risério. Tá aqui, o artigo do professor de Petrônio é Racismo Reverso. Racismo Reverso de Risério busca deslegitimar a luta por igualdade racial, né? Saiu na Folha de São Paulo. Só dá para ler quem for assinante, mas eu acredito que a Folha libera, se não me engano, uma reportagem por mês, dá para vocês darem uma olhada aí. E não é um caso de racismo, de preconceito racial, digamos assim, não é um caso de homicídio comum. Por quê? Porque vai envolver diversas outras qualificações desse crime, né? A forma, a brutalidade, e como eu falei para vocês, né? Se fosse um jovem branco, americano, inglês, europeu, será que isso teria acontecido com ele ali? Se ele tivesse, sei lá, cobrado um troco errado, ou cobrado 1 dia, 2 dias de trabalho, será que o dono da barraca teria feito isso? Do quiosque. Então são essas questões sutis, né, do racismo brasileiro que estão cotidianamente bombardeando a gente, e muitas vezes a gente está só de braços cruzados sem fazer nada, né? Sem criticar o porquê isso acontece todos os dias. Quantos dias faz, né, que Marielle foi assassinada no Rio de Janeiro? Uma vereadora, uma mulher gay, né, homossexual, vereadora do Rio de Janeiro, uma pessoa com foro privilegiado, uma pessoa com muita influência no Rio de Janeiro, óbvio, querida por muitos e odiada por outros também, óbvio. Tanto é que ela foi assassinada por esses que a odiavam, né, e que se acharam no direito de tirar a própria vida dela. E quantas chacotas, inclusive, com o nome da vereadora Marielle Franco não surgiram nas redes sociais, não surgiram, inclusive, em falas de figuras importantes da política, do cenário político brasileiro, naturalizando esse aspecto da violência contra a mulher negra, contra o corpo negro, né? Como diz Djonga, a carne negra é a que vale menos no mercado. E por isso que quando o Djonga diz fogo nos racistas, isso não deve nos assustar, porque de que forma se combate o racismo? Se a gente tenta combater o racismo através da educação, surge um grupo político dizendo isso é mimimi, isso é militância, cotas raciais é um racismo reverso, nós não vamos combater o racismo falando sobre racismo, nós vamos combater o racismo quando a gente deixar de falar em raças humanas, né? A famosa frase do Morgan Freeman, que é utilizada pelos extremistas da direita, pelos conservadores brasileiros, esses liberaloides que utilizam essa frase no Dia da Consciência Negra, como se uma frase assim de um ator negro americano que leva inclusive o sobrenome familiar, né? O passado escravo no sobrenome familiar, Morgan Freeman, ou seja, um homem livre. Vamos olhar para o próprio nome do cara. O cara precisa ter no sobrenome dele o termo homem livre, porque os seus ancestrais precisavam comprovar, de certa forma, documentalmente, que eram livres para que não fossem o quê? Reescravizados, castigados, assassinados, presos como escravos fugitivos. Como é que a gente vai poder parar de falar sobre racismo e sobre desigualdade racial se a gente ainda precisa ter isso, inclusive, nas marcas dos nomes do povo negro? E a sociedade, ela está em ebulição, e é um processo dialético que a resistência é muito grande, né? Tendo em vista, por exemplo, a dificuldade que as pessoas têm de chamar uma pessoa trans pelo seu nome social, pelo nome que foi escolhido por ela, pelo pronome que foi escolhido por ela, né? Ou por ele. Isso é necropolítica.
A necropolítica está nas sutilezas do Estado e não é culpa somente do Estado, obviamente. Ela é estruturada pelo Estado, mas ela perpassa, como mostra o Michel Foucault, né, em Microfísica do Poder. Ele vai trabalhar sobre essa ideia de que nem tudo está sob o controle do Estado, porém vai perpassando outras estruturas sociais. A escola, a igreja. Quando eu estou na escola e uma professora corta o cabelo do meu filho por ser um cabelo crespo, por ser um cabelo afro, isso é racismo. E isso tem que ser combatido com muita força. Ou quando eu estou num ambiente e eu sou expulso daquele ambiente pela cor da minha pele ou pela minha orientação sexual, sou mal atendido, espero mais tempo do que outras pessoas que chegaram naquele ambiente depois de mim. E aí eu estou falando do meu caso, né? Como um homem branco, hétero, que de certa socialmente falando tenho que reconhecer que sou privilegiado somente por estar dentro dessas categorias sociais. Mas não significa que eu não tenha que lutar contra o racismo, que eu não tenha que lutar contra a homofobia, que eu não tenha que lutar contra a gordofobia, que eu não tenha que desconstruir, inclusive, estruturas mentais, estruturas educacionais que foram impostas a mim ao longo do meu processo de ensino-aprendizagem e de crescimento enquanto ser humano. É por isso que somente a educação é uma das grandes vias, né? A educação é uma das grandes vias para a libertação e para se ensinar, para se desconstruir uma sociedade racista, uma sociedade homofóbica, transfóbica, gordofóbica, etc. e tal. Mas, se as pessoas não querem desconstruir isso também através da educação, e aí? O que é que resta também para a gente? E se essas pessoas acessassem a alternativa da desobediência civil? E se essas pessoas promovessem a mesma violência que promovem contra elas? O que seria de nós? Um caos político social gigantesco, né? Uma guerra de classes, de etnias, de sexos. Então fica aí a incógnita, a pergunta para vocês. Discutir isso através de políticas públicas, através das redes sociais, através de todas as ferramentas tecnológicas e políticas que nós temos hoje em dia para podermos acessar esses debates, falar sobre essas mortes, ou então aqui, um artigo recentemente publicado pelo Herbert Luan Pereira Campos dos Santos, pela Fernanda Beatriz Melo Maciel, Kênia Rocha Santos, Cíndia Dayara Vieira Silva da Conceição, Rian Silva de Oliveira, Natiene Ramos Ferreira da Silva e Nília Maria de Brito Lima Prado. Vários autores para fazer um artigo gigantesco, né, e super necessário, Necropolítica e reflexões acerca da população negra no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, uma revisão bibliográfica. Essa galera mostra nesse artigo como os índices, né, de raça, de cor, são apagados das estatísticas da pandemia no Brasil, né, e mostram como isso não é uma coisa somente do século XXI, como vem desde o século XX e de tempos passados. Excluir esse filtro raça-cor nas pesquisas e estatísticas sobre saúde pública no Brasil. Por que o Estado faz isso? Por que os poderes públicos fazem isso? Para não reconhecer, obviamente, que quem mais morre, né, através dessas epidemias, dessas pandemias, é a população negra. E nós sabemos disso. Para os Estados Unidos da América, para o Brasil está assim, né? O continente africano, as previsões da Organização Mundial da Saúde para o continente africano, ainda bem que não se concretizaram, né? Porque as previsões eram as piores possíveis. E lá tem até um vídeo no BBC News, né? Porque a África foi pouco atingida com a pandemia, sofreu menos com a pandemia, óbvio. Tem outras questões, né? Econômicas, sociais, políticas, que fizeram com que a África sofresse bastante a pandemia, mas nessa questão dos números de mortes que tinham sido previstos pela OMS e o que aconteceu na África foi uma surpresa, porque não aconteceu o que a OMS acreditava que iria acontecer, né? Mas e por que esses indicadores eles têm que ser escondidos? Para não mostrar à sociedade brasileira que sim, quem mais morre é a população negra, pobre, periférica do Brasil, não somente de Covid, né, 19, mas de outras doenças. Os índices de homicídio estão aí. O Atlas da Violência está disponível online, pessoal. Entra aí no Atlas da Violência e vocês vão ver
os filtros do Atlas da Violência. Quantos jovens negros morrem em relação a jovens brancos? Quantas mulheres negras morrem em relação a mulheres brancas? Vocês vão ver que a população negra ela está sempre em todos os primeiros lugares aí dessas pesquisas, dessas estatísticas, e isso é necropolítica, né? E é por isso que a gente não pode tratar o caso do Moise como um caso isolado, e é por isso que isso tem que ser discutido e debatido por todos nós. Nesse livrinho aqui, para finalizar o vídeo que já vai longo, Discurso sobre o Colonialismo, do Aimé Césaire, tem uma passagem no livro que ele diz o seguinte, eu estava procurando aqui, não achei, eu já fiz a leitura do livro já, tá? Que ele diz: a única coisa que a Europa não perdoa a Hitler é ter feito na Europa o que os europeus faziam na Ásia, na América e na África desde muito tempo. Ao mesmo tempo que Hitler está promovendo um genocídio em massa contra o povo judeu, contra a população negra europeia e de certa forma africana também, porque os alemães vão lutar no norte da África, contra homossexuais, contra ciganos, contra testemunhas de Jeová, ao mesmo tempo que Hitler está fazendo isso na Europa, a Inglaterra está vigente, né? Está vigente no Império Inglês o sistema de apartheid na África do Sul, que foi uma colônia inglesa, e toda a opressão contra o povo indiano, né? Que também foi, a Índia também foi uma colônia do Império Britânico. O movimento de Mahatma Gandhi, por exemplo, é desse mesmo período ali, né? Do posterior, do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Então a única coisa que a Europa não perdoa a Hitler é porque Hitler fez dentro da Europa o que os europeus faziam no resto do mundo. Isso é necropolítica. Tá? Para mim essa frase do Césaire, ela resume muito bem o que é necropolítica. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem nas redes sociais, marquem aí, né, necropolítica, marquem o caso do Moise. Não deixe o caso desse congolês desaparecer. Não porque a gente tenha que relembrar para sofrer, mas que a gente tenha que relembrar para fazer justiça. Tá? É isso que eu peço a vocês. E muito obrigado aí pela atenção. Beleza, galera? Valeu.